Vamos apresentar um trabalho sobre globalização. E neste primeiro slide, vamos iniciar com a poderosa citação no vídeo de Milton Santos, que nos lembra que apesar das dificuldades que enfrentamos, esta é apenas uma etapa, né, de um longo desenvolvimento histórico. E através dessa citação, somos convidados a olhar para além das aparências, né, e compreender as raízes, né, profundas que moldam o nosso presente. E ao compreendermos os eventos do passado, somos capazes de enxergar as conexões que moldam a realidade atual. E a análise histórica ganha destaque, né, como uma ferramenta para desvendar os caminhos que nos trouxeram até os dias atuais. No entanto, não devemos apenas olhar para o passado, mas também entender que a esperança tem sido uma força motriz por trás das revoluções e mudanças ao longo da história. E Milton Santos nos convida a considerar sua visão de futuro. E ele enxerga a esperança como uma constante, uma bússola, né, que nos orienta. E ao entender o passado, abraçar a esperança e agir com determinação, talvez possamos moldar um futuro mais promissor. Bom, no segundo slide vamos falar um pouco sobre os relatos fundamentais de Milton Santos. E ele nos ensina que a clarividência, a capacidade de enxergar além do óbvio, é alcançada não apenas pela intuição, mas também por meio de estudos. E Milton Santos compartilha conosco sua experiência como negro intelectual no Brasil. E ele revela as dificuldades que ele teve por estar nessa posição. Ele destaca a importância de reconhecer e superar as barreiras impostas pela sociedade. A globalização, um fenômeno complexo, também é explorado por Milton Santos, e ele aponta para a transformação do socialismo, baseado em realidades profundas pela ascensão do capitalismo. E essa mudança de paradigma na economia global teve um impacto profundo nas estruturas sociais e políticas, refletindo em diversos aspectos do cotidiano. No terceiro slide, entraremos em um tema crucial abordado por Milton Santos, que é o papel do território no cenário social, econômico e político. Ele nos lembra que o território não é apenas um espaço físico, mas uma matriz que influencia profundamente nas nossas vidas. E Milton Santos destaca que como as grandes empresas exercem um poder considerável sobre o território, muitas vezes desorganizando as estruturas sociais e econômicas. E a busca por lucro e dominação leva à exploração dos recursos territoriais, impactando diretamente nas comunidades locais e nas relações de poder. E ao compreender o território como um fator central da dinâmica global, somos incentivados a analisar profundamente como as forças econômicas moldam nossas vidas e a importância de um equilíbrio entre poder e corporações e os interesses das comunidades locais. Vamos agora explorar as questões relacionadas ao desemprego, à fome e à mudança de foco em direção ao dinheiro, conforme as visões de Milton Santos. Agora no quarto slide abordaremos uma realidade preocupante no mundo contemporâneo, conforme destacado por Milton Santos. O desemprego, que era uma exceção, tornou-se uma característica normalizada no cenário do mundo atual, do mundo globalizado, né? E grandes transformações econômicas e tecnológicas têm contribuído para a ampliação desse fenômeno, afetando muito a vida das pessoas. Além do problema com o desemprego, também tem um problema com a fome, que certamente está ligado à distribuição desigual de recursos, que embora o mundo produza comida suficiente, comida em abundância, né, a falta de acesso e a desigualdade da distribuição resultam em uma realidade onde muitos sofrem, e a escassez alimentar está presente nos dias atuais, como o desemprego, né, se tornou algo normalizado. No quinto slide, vamos falar sobre uma mudança significativa no cenário global que Milton Santos observa: a mudança de foco do homem como centro para o dinheiro. Esse deslocamento de valores tem sido amplamente influenciado
pela geoeconomia e pela mídia, que desempenham um papel fundamental na modelagem da sociedade contemporânea. A crescente importância do dinheiro como elemento central é uma tendência que molda aspectos das nossas vidas, desde decisões políticas até decisões econômicas. Ao mesmo tempo, essa mudança de enfoque também tem gerado uma nova ordem mundial, marcada pela competitividade acirrada entre nações, empresas e indivíduos. A geoeconomia, juntamente com as estratégias políticas e a influência da mídia, tem contribuído para a construção dessa nova ordem mundial, onde a busca por vantagens econômicas e poder global desempenha um papel crucial. Essa realidade nos convida a refletir sobre os aspectos desse enfoque no desenvolvimento social, na distribuição de recursos e nas relações internacionais. Agora, no próximo slide, discutiremos o papel de informação nesse contexto e como ele pode ser utilizado para moldar as percepções e ações da sociedade globalizada. No sexto slide, exploramos o poder da informação na era da globalização, enfocando como ela pode ser usada como uma ferramenta do globalitarismo, um fenômeno que envolve o controle de informações e narrativas em escala global para influenciar a sociedade. Nesse contexto, observamos novos surgimentos de formas totalitaristas, nas quais grupos e entidades têm a capacidade de manipular informações de maneira inteligente para alcançar seus objetivos. Esses aspectos levantam questões importantes sobre a liberdade de informação, o uso ético da tecnologia e como a sociedade pode se proteger contra a manipulação de informações em um mundo cada vez mais interconectado. A compreensão da dinâmica do globalitarismo nos convida a avaliar criticamente as fontes de informação, a promover a transparência e a diversidade das perspectivas. E ao buscar uma abordagem mais consciente e responsável em relação ao consumo e compartilhamento de informações. Agora, no próximo slide, o Enzo vai falar um pouco sobre explorarmos a mudança de períodos na vida do homem, um tópico que Milton Santos aborda em suas reflexões. No sétimo slide, abordamos a transição de um período tecnológico para um período demográfico na evolução da sociedade. Milton Santos aponta essa mudança como uma transformação significativa que está ocorrendo nesse novo período. Questões demográficas, como o crescimento populacional e a distribuição de recursos, assumem maior destaque. Além disso, a gente explora a ética do contexto dessa mudança, destacando a existência de diferentes éticas, a dos poderosos, dos menos favorecidos e dos desesperados, e como dessas éticas se manifestam em relação às grandes mudanças sociais. Observamos que a mudança tem como base histórica sólida, o que sugere que a evolução da sociedade é influenciada por uma compreensão contínua da história e do contexto. Esse slide vai nos ajudar a refletir como as mudanças demográficas podem impactar na ética e a igualdade de distribuição de recursos na nossa sociedade. Agora, no próximo slide, vamos discutir sobre a busca de Milton Santos pela outra forma de globalização, como sugerido pelo Milton Santos. Já no oitavo slide, exploramos a perspectiva de outra globalização proposta por Milton Santos. Nesse contexto, abordamos uma crítica ao totalitarismo, que tem sido uma característica da globalização predominante. Milton Santos sugere que existe a necessidade de buscar uma alternativa mais democrática e justa para o processo de globalização. Essa abordagem destaca a importância de questionar e desafiar os aspectos totalitários da globalização atual, que muitas vezes favorece seus interesses de poucos em detrimento dos muitos. A busca por uma outra forma de globalização nos leva a considerar como podemos criar um sistema mais inclusivo, participativo e quantitativo. Esse slide nos convida a refletir sobre como podemos reimaginar a globalização de maneira a promover os valores democráticos e justiça social. E agora no próximo slide vamos discutir as propostas do Consenso de Washington e seus impactos na América.
No nono slide, abordamos o tema Consenso de Washington e Globalização. Nesse contexto, discutimos as propostas que surgiram durante a reunião em Washington de 1989 e o impacto dessas propostas na América Latina. O Consenso de Washington trouxe medidas como austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos e privatizações, com o objetivo de estimular o crescimento e o desenvolvimento na região. No entanto, essas políticas muitas vezes resultaram em desigualdades econômicas e sociais crescentes na América Latina. A ênfase nas privatizações e na liberalização econômica frequentemente levou a problemas como a concentração de riqueza, a exclusão social e o enfraquecimento das instituições públicas. Esse slide nos convida a considerar como as políticas adotadas durante o Consenso de Washington influenciam na dinâmica econômica e social da América Latina, levantando as questões importantes sobre os desafios da globalização e formas de promover um desenvolvimento mais justo e inclusivo. No próximo slide vamos explorar a relação entre globalização e território. No 10º slide, abordaremos os temas cruciais relacionados à tecnologia, mídia e Brasil. Primeiramente, exploramos como a tecnologia pode atuar como ferramenta de inclusão e compartilhamento, especialmente para os menos favorecidos. Através do acesso a dispositivos como câmeras, moradores de comunidades podem compartilhar suas experiências e culturas, desafiando estereótipos e quebrando barreiras. Além disso, discutíamos o impacto da mídia na distorção da realidade. Grandes empresas de mídia muitas vezes controlam as narrativas, destacando os interesses dos poderosos e excluindo as vozes dos pequenos em países e comunidades. Isso pode levar a uma visão muito tendenciosa e incompleta do mundo. No contexto brasileiro, nós refletimos sobre as desigualdades sociais e presentes na sociedade e a importância da intervenção do Estado. Enquanto o Brasil é um país caracterizado por diversidade, cultura e recursos naturais, também enfrenta os desafios persistentes de desigualdade econômica e social. O papel de Estado se torna vital para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a oportunidades e direitos e contrabalançar as influências distorcidas da mídia. Esse slide convida a gente a considerar as tecnologias da mídia que impactam sobre o Brasil e suas desigualdades, ressaltando a importância de políticas públicas e eficazes para promover uma sociedade mais justa e informada. No próximo slide exploraremos uma perspectiva ampla sobre a realidade de globalização. Então, recapitulando os pontos-chave, nessa apresentação exploramos a visão do futuro e reflexões de Milton Santos sobre o mundo contemporâneo. Analisamos como a esperança impulsiona revoluções, como a globalização transformou o cenário socioeconômico e político, e como a mudança de foco para o dinheiro afetou a sociedade. Também discutimos a ascensão do globalitarismo através da informação à transição de períodos da história da humanidade e a ética dos poderosos em combate aos menos favorecidos. Abordamos a busca por outra globalização e suas implicações, assim como o impacto do Consenso de Washington e a relação entre tecnologia, mídia e as desigualdades sociais. Agora, sobre a reflexão e a ação diante dos desafios, ao compreendermos esses temas, somos convidados a refletir sobre o papel que desempenhamos na construção do mundo em que vivemos. Devemos questionar as nossas perspectivas, entender como as nossas ações individuais contribuem para os desafios globais. A partir dessa reflexão, surge a necessidade de agir. É importante nós engajarmos na busca por soluções e na promoção de mudanças positivas. Como podemos começar com conscientizar os outros para participar de movimentos sociais, exigir transparência na mídia e dos poderosos, a defender a ética e igualdade. A ação coletiva é essencial para criar um futuro mais justo e sustentável, e cada um de nós tem a capacidade de fazer essa diferença, seja através de pequenos atos diários ou de grandes iniciativas. Ao enfrentarmos esses desafios e coragem e determinação, contribuímos para a construção de um mundo onde a esperança e a igualdade e a justiça prevalecem.